Olá, bom dia, bom dia. Bom, gente, sou eu, Antonelli, que vai ler Mateus 12. Antes de começar a leitura da palavra, eu queria aqui expressar minha gratidão, minha gratitude a Deus por esse momento de a gente poder compartilhar. Eu acho muito interessante, mesmo que não são muitos que vêm aqui, que estão presentes nessa manhã, em todas as manhãs, porque a gente trabalha, tem crianças, a gente tem o corre-corre da vida, mas fica registrados e depois a gente, com o nosso tempo, a gente está sempre lendo. E quem puder ler, ver o vídeo mais tarde, é bom, sabe, acompanhar. Por causa da leitura, porque às vezes não é só a questão da leitura em si, mas a questão do que a gente compartilha aqui entre nós também. É muito interessante e é enriquecedor. Então, antes de começar, eu queria que a gente pudesse orar e pedir para Deus abençoar o nosso dia hoje, nessa manhã. Abençoar a vida de cada um que vai sair agora para o trabalho, que está saindo, que já está no trabalho, que está no caminho. Então, vou fechar aqui meus olhos, quem puder também. Deus, nessa manhã eu te rendo graça. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus queridos que estão aqui ouvindo. E que a tua palavra, Deus, possa tocar no coração de cada um nessa manhã. E que possa ser usada, Senhor, por ti também, para ser vaso, ser canal. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor me escolheu. O Senhor tem me escolhido a cada dia. Essa manhã, quando me levantei, Jesus, eu queria só te agradecer. Não quero te pedir nada, Jesus, só te agradecer. E ser grata, Senhor, pela vida. Ser grata pela vida aqui dos meus queridos irmãos, pela vida de cada um aqui presente também nessa, nesse vídeo. Bom, querido, hoje a gente vai falar de Mateus 12. Então, vou começar a leitura. Não vou dar pausa, como todo mundo, eu vou ler diretamente. E assim, depois a gente pode tirar algum trecho para discutir, porque é muito grande. Eu ia ler no computador, mas eu não consigo. Então vamos na moda antiga mesmo? Vamos lá. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito a fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado está a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ele ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como
lhes tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, não subsistirá. Nenhuma casa que é dividida, nenhuma vai subsistir, vai ficar firme, nenhuma casa. Se Satanás espere a Satanás dividida contra si mesma, não se subsistirá. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem é comigo, não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E quem é comigo, não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhes será isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Queridos, eu queria até parar, mas eu vou continuar assim mesmo. Porque só até chegar aqui, já tem um monte de coisa que a gente pode discutir, que pode tocar em vários assuntos. Mas é tão profundo o que Jesus está falando aqui. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que profetiza, que proferirem os homens, dele darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Uau! Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má, adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado e encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo. Eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. O capítulo 12 ele é bem diversificado. Seria interessante ter parado em cada parte para discutir, mas ia ficar muito longe, muito longo, e eu não ia conseguir finalizar o capítulo, porque cada trecho fala de algo diferente. Fala de questões que, se a gente for colocar, sobretudo se a gente for falar do final, quando fala da família, quando eu terminei esse versículo alguns anos atrás, que, nossa, como Jesus fala assim da mãe, da família, né? Todo mundo quando fala assim em relação à família. Mas estudando, e muitos falam que ele dava importância em relação aqui, não foi ele desmerecendo a família, foi a importância que ele dá àquele que faz a vontade de Pai. Ele colocou no alto a vontade do Pai Celeste. Mas, queridos, eu queria abrir aqui uma discussão. Pode abrir ela, o microfone para todo mundo, por favor. Porque eu queria que, quando tocar uma parte onde fala da árvore e o fruto bom, que a gente. Que o coração, que a gente fala, o coração da gente está cheio, da boca fala o que tem no coração, entendeu? E que a boa a árvore a gente conhece pelos frutos.
entendeu? A árvore boa a gente conhece pelos frutos. Às vezes a gente nem precisa fazer grande coisa para mostrar que nós conhecemos a palavra, que não precisamos falar, que a gente tem que ter cuidado do que a gente fala com a nossa boca. Eu estava dizendo para ela, eu não quero muito falar coisas do que eu não sei. Isso eu quero falar do que eu sou tocada, do que Deus fala comigo. Então, aqui, essa manhã, só quero dizer que às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, do que sai da nossa boca. Porque o que a gente fala é que o coração está cheio, todo mundo sabe disso. O que tem no nosso coração, ali está o nosso tesouro. E, inclusive, quando a gente vai falar da palavra de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, se a gente não tiver um entendimento e quiser tocar para alguma pessoa algo que a gente não sabe, eu tenho muito cuidado. Se eu não sei, eu não vou julgar. Eu só deixo com que o Senhor me use. Só deixo com que o Senhor possa dizer, não, Antonelli, então não julga, absorve o que é bom. E é, e é o que eu tô ouvindo, é como ele vai chegar em mim, é no momento como eu tô sentindo. Inclusive, a gente tinha falado quando o Marcelo leu essa semana, fui muito tocada, porque às vezes a gente ouve de uma forma, é como a gente está, o momento. Então, eu não sei esse momento como você está hoje, igual a Grazi, ela está em pleno trabalho, porque ela está em situação que ela vai ter o evento dela, gente, logo. Eu estou com você, orando. E o que a gente quer nesse momento é que as pessoas sejam tocadas assim como a gente é tocado, que as pessoas ouçam o que a gente, como a gente foi tocada. E às vezes nem é, a gente não pode colocar na pessoa, ali no cérebro dela, tudo que está aqui de uma forma. Se a pessoa está conturbada com muitas coisas do dia a dia, se ela está hoje, ela já acordou hoje. Não sei como é que você acordou hoje, cheio de pensamento. Aí eu tenho que fazer isso no trabalho, eu tenho que fazer isso em casa, eu tenho que fazer isso, eu não posso esquecer aquilo. Aí tem as crianças. E às vezes não dá espaço para o que está aqui hoje dizendo em relação do capítulo 12, porque ele é bem extenso do que Jesus quer falar do sábado, porque o sábado, na época, os fariseus, né, isso é muito tocado hoje em relação à minha família. Tem pessoas que são convertidas a um outro ministério e que no sábado para eles é sagrado. Então, assim, são coisas que são assuntos na Bíblia que é conforme o que a gente é tocado. E esse momento aqui, foi em relação da palavra, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, quando a gente vai falar as coisas para os nossos filhos, também a gente tem que ter atenção às palavras, porque fica quando a gente vai falar as coisas para o nosso marido, porque a palavra que sai da boca, ela não volta mais. E tudo que sai da nossa boca, se a gente não vigiar, se a gente não ter cuidado com o que a gente fala para tocar o coração do outro, é pior do que uma bofetada. Porque você pode até esquecer que você levou uma bofetada, mas você não esquece aquela palavra que alguém te falou que te machucou. Então, também pelas palavras do Senhor, porque se a gente for falar algo da Bíblia e que não é justificado, a gente também será condenado. Então, até nisso, a gente tem que pedir para Deus para a gente ser canal, para a gente ser usado. E é o que eu peço para Deus nesse momento, para tocar no coração de cada um que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir depois. Porque quando você for ler o capítulo 12 ou não importa, o capítulo 12 ou 13 ou Mateus, ou qualquer capítulo da Bíblia, pede para o Senhor te usar, para o Senhor tocar no seu coração, para o Senhor falar algo que você está precisando ouvir. Porque eu já li Mateus muitas vezes, e aí algo que tocou também foi falar que aqui blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado.
E as pessoas às vezes não têm ideia como a gente pode blasfemar o Espírito Santo. Entendeu? Até isso ainda fica ainda na minha cabeça. Como? Porque se ainda fala, depois ainda fala no 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Gente, isso é tão grave que eu não quero nem discutir desse assunto assim, sem ter conhecimento, porque como assim proferir uma palavra contra o Filho do Homem? Por isso que a gente tem que ter atenção na palavra do que a gente vai falar, porque assim já te. Não é um medo de falar contra o Espírito Santo, de blasfemar contra o Espírito Santo, porque se você colocar na sua cabeça, se eu não blasfemar contra ninguém, não falar mal de ninguém, então com certeza eu não vou blasfemar contra o Espírito Santo. Foi isso que eu coloquei no meu coração. Não dirigir uma palavra, se não for para curar, se não for para dar uma palavra de amor, de positivo, da minha boca eu peço para Deus que não saia nada negativo, que não saiam coisas ruins, que não saiam coisas maus, porque assim já vai me ajudar também a não blasfemar contra o Espírito Santo. Já não vou, já não vou ser canal para utilizar palavras ou alguma palavra contra o Filho do Homem. Então já evito. Então vigiai o que sai da sua boca, que sejam coisas boas. Então eu declaro na vida de cada um aqui palavras de amor, palavras doces. Quando você aí no vídeo que tem pessoas que têm filhos, porque eu tenho dois filhos e trabalho com crianças. E, gente, a gente não, às vezes não tem atenção com o que a gente fala com as crianças. Eu vejo muitos pais, ó, eu faço atenção, muitos pais com o que eles falam para os filhos, e eu já pequei muito em relação a isso. Porque quando a gente fala com nossos filhos, você, isso eu não gosto nem de falar aqui, você é inútil, você não sabe, ou, eu já ouvi mesmo a minha mãe dizer, não quero expor, mas dizer alguma coisa contra o meu irmão, você não vai dar em nada, porque você passa a noite na rua, você não vai ser ninguém. Então, não pode, os pais têm palavra de autoridade, e hoje, quando eu vejo meu irmão como homem e vejo algumas coisas, eu vi, isso foi palavras lançadas, e nós, como os pais, somos palavras que nós damos aos nossos filhos, ficam, as- e- eles guardam, eles pegam aquilo para eles, eles absorvem. Então, a gente tem que aprender a dizer aos nossos filhos, você é o melhor. Ensinar para eles coisas, palavras positivas, palavras abençoar, como palavras da Bíblia. Você é um homem de Deus. Mesmo se você está errando agora, mas eu creio que você vai ser melhor. Você vai conseguir, você vai acertar nisso. Assim mesmo para os nossos companheiros, né? Eu acredito em você, eu creio em você, entendeu? E, e fazer atenção com o que nós falamos também para o nosso colega de trabalho, sabe? Dizer assim, ai, ele é tão burro que ele não sabe fazer isso. Quase eu disse uma coisa agora, porque eu não conseguia ligar o meu computador, e eu disse pro Alan, eu não consigo, quase que eu disse assim, eu sou tão burra. E, e eu consertei, na hora eu freiei, eu não disse, não foi ela, não falei de mim mesma, porque se eu vou falar uma palavra negativa contra mim mesma, então que vale? Eu não posso lançar esse tipo de palavra contra a minha pessoa. Então, pelo contrário, eu digo só coisas positivas. Eu sou a melhor no que eu faço, eu consigo. é, eu já amanheço dizendo só coisas boas, que eu sou linda, mesmo que hoje eu não estou no meu dia perfeito. Falei, ai, vou estar maravilhosa. Então, lançar palavras assim, mesmo quando o filho da gente não se sente bem, o nosso companheiro, mesmo quando a gente não está no nosso melhor dia. Então, gente, eu queria abrir espaço para você dizer alguma coisa.
para você falar do que você foi tocado ou do que você tirou nessa manhã em relação à palavra, porque Jesus é tão inteligente que várias vezes aqui os fariseus queriam fazer um piège para ele. É piège? Como que diz piège em português, gente? Eles eram irônicos, na verdade, né? Eles É, falavam, mestre, mestre, me deu eles queriam, um sinal. Eles estão ironizando. e eles queriam testar Jesus, eles queriam lançar de qualquer jeito, fazer uma armadilha, piège, uma armadilha. Eles queriam de qualquer jeito fazer. Então, e Jesus era tão inteligente que dizia para eles, Jesus conhecia, né, os pensamentos deles, né? E tanto quando ele fala que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Por isso, olha, dentro da nossa casa, a gente, o marido e a mulher, quando vou voltando, o casal, quando vai ter uma discussão em relação às crianças, a gente não pode discutir na frente dos nossos filhos, e também os dois têm que falar a mesma palavra, a mesma direção, porque as crianças são inteligentes, ela vem aqui, ô mãe, eu posso comer um bombom? O pai deixou. Então, sabendo que a criança não pode, um exemplo, dizer, não, então o casal tem que ter a mesma direção, a mesma educação para o filho, porque se os dois, um dizer, ai, pode jogar o videogame. E a mãe olha com o olho assim, não, não é hora dele jogar. E começa a brigar, porque a educação, os dois têm que ter de acordo. Então, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Jesus foi tão inteligente que ele disse, porque se vocês estão dizendo que eu vou expulsar Satanás por Beelzebub, que é o maior deles, como que eu vou expulsar ele no nome dele? Não tem lógica. Não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica eu expulsar Satanás pelo nome de Satanás, usando o nome de Satanás. Senão, eu tenho que expulsar Satanás o nome, pelo nome de Jesus. Então, ele deixou isso bem claro. Mas o que mais me deixou claro aqui é todo o reino dividido. A minha casa é o meu reino aqui. Então, na minha casa, eu tenho que falar, eu e meu esposo, eu e meu companheiro, falar a mesma língua, porque meus filhos conheçam a mesma direção, porque é assim que começa. Bom dia. Então, gente, olha, para quem tem filho, sabe como que é essa questão de educação, ou mesmo para quem não tem, que já conhece em relação a, a casa, a equipe, quem vai trabalhar em equipe, se a gente não tiver a mesma direção, sempre vai ter divisões e não vai. A gente tem que falar a mesma língua, tem que falar a mesma, tem que estar na mesma direção, porque senão será dividida e não vai resistir. Então, eu vou finalizar por aqui, foi rápido. Se alguém quiser falar, alguma coisa está aberto. Eu sei que são 7h36, 7h40. É, eu deixo aberto para todo mundo discutir e conversar um pouco, mesmo que seja fora. Se o Alan quiser parar de registrar, ok? Bom dia para todo mundo. Eu desejo um bom dia, uma boa semana, um bom final de semana que tá aí. Grazi, o teu evento vai ser maravilhoso. Pode deixar, o Senhor vai estar à frente, eu creio. E muitos serão tocados. E o Alan, acho que esqueceu de abrir o microfone, né? Esqueci, não. Tô Não, falando, abriu. tá bem então. Então, pode parar de registrar, Alan, tá bem?